Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. E hoje no episódio vamos falar de um tema que é para você, praticante de atividade física, estudante, profissional de educação física ou fisioterapia, que é sobre treinamento funcional. E hoje eu tenho aqui simplesmente uma das referências de mercado no tema, professor Marcelo Capella e amigo, né? Eu tenho o prazer de falar que eu só trago amigos, aqui a verdade primeiro a gente traz os amigos, depois as referências de mercado. E aqui eu tenho o prazer de ter os dois ao mesmo tempo. Obrigado, Marcelo. Obrigado você, Paulo. Uma honra estar aqui, mais uma vez juntos. Sim. Seguimos aí trabalhando e uma alegria compartilhar com todo mundo aí um pouquinho do nosso conhecimento. Legal. Só para vocês saberem, turma, o Marcelo eu tive o prazer de conhecer ali bem no finalzinho antes da pandemia, né? A gente chegou a se conhecer, fazer um produto digital. E eu falo que são poucas as pessoas que a gente leva para a vida. O Marcelo acreditou no projeto quando estava lá no começo. Então, por isso que eu tenho um prazer mesmo aqui de trazê-lo para a gente falar de um tema aí tão importante, né? Que muita gente lá atrás meio que tinha um paradigma, né? Será que faço ou não faço treino funcional? É bom ou não é? E hoje nós sabemos que é consenso o quanto é importante para a vida das pessoas, né, Marcelo? Antes de começar, eu queria falar, quem é o Marcelo Capella? Nada mais fácil do que você mesmo falar, porque tudo que eu falar aqui, é mais fácil você comentar quem é o Marcelo. Bom, hoje eu tô com 55 anos de idade. Então, garoto. E novinho ainda. E mais de 30 anos dedicados à educação física, né? Eu tenho diversas especializações e uma delas é o treinamento funcional, né? Hoje eu atuo como preparador físico e personal trainer, também sou palestrante como você, né? dos maiores congressos, dou aulas em algumas pós-graduações, mas o que eu gosto mesmo de estar na rua, de estar dentro da casa das pessoas ministrando aula, ministrando treino para os atletas, para os alunos que eu tenho no dia a dia, né? Isso que me dá prazer, de verdade. Você falando assim, sabe o que é interessante? Porque eu fiquei por muito tempo na área acadêmica e a gente acaba não conseguindo ali atuar plenamente, né? Uma coisa é você pegar ali no estágio algumas pessoas para fazer um estudo científico, mas é muito diferente quando você realmente atua com personal. Hoje eu tenho o prazer também de fazer isso. E quantas coisas que eu falava que hoje eu não aplico. Não sei se você também percebe isso. Exatamente. A vida do personal, ela é... Como que eu posso resumir isso aí? Vai, numa palavra. Ela é muito maluca, porque você conhece muita gente, você tem muito contato, você tem diversos tipos de pessoa que querem diversos tipos de objetivos, né? E você tem que estar ligado em tudo e pronto para atender, né? Então, é nessa hora que a gente vê o quanto o conhecimento é importante, né? Quanto é importante você ter o conhecimento e aplicá-lo, né? E aplicá-lo, de acordo exatamente. Com o objetivo e necessidade de cada um. Acho que essa é a proposta, né? Isso. Essa é a ideia. Marcelo, eu tenho aqui diversas perguntas no formato O Povo Quer Saber. Tá ótimo. Sabe aquelas perguntas básicas que todo mundo pergunta, estudante que está em curso de pós, ou até mesmo o praticante quando vai lá na academia ou procura lá um personal que ouviu na mídia falar sobre treinamento funcional e você acaba vendo diversos conceitos. Então, na tua concepção, pela sua experiência, o que é treinamento funcional? E se é esse tipo de modalidade, se a gente pode chamar assim, eu tenho meu conceito, depois eu até falo, mas queria saber a tua opinião. Sim. Se diferencia de outras modalidades, ou se é a mesma coisa, se não é? Não, treinamento funcional é uma coisa, né? Agora, funcional, como muita gente fala, é outra coisa. Então, funcional, muita gente fala, o que é funcional? Porque às vezes você vai em algum lugar, você dá aula do que? Dá aula de funcional. Tá errado, não é assim que se fala. Funcional é tudo. Vôlei é funcional, natação é funcional, hidroginástica é funcional, corrida é funcional, balé é funcional. Então, funcional abrange muita coisa. Agora, o treinamento funcional, especificamente falando dessa modalidade, que é uma modalidade que já existe há muito tempo e que ela vem crescendo no mercado, é um treinamento voltado para
alunos, que eu chamo de alunos que são atletas do dia a dia, e para atletas de alto rendimento. Então, nós temos aí o treinamento funcional como ferramenta para atender todos os públicos. E o treinamento funcional, nada mais é do que você gerar funcionalidade de movimento, ou seja, você fazer com que a pessoa consiga, no seu dia a dia ou na prática esportiva, ter um maior rendimento com a maior economia de energia possível. Então, ele vai executar uma tarefa ou um movimento, e esse movimento vai ser de muita facilidade para ele executar. Quando ele treina, né? Quando ele executa o treinamento funcional adequado. Então, quando a gente fala de treinamento funcional, a gente pensa em funcionalidade de movimento, seja ele do dia a dia, né? Você atravessar uma rua, subir uma escada, sentar, levantar, ou seja o movimento do atleta, né? Então depende da modalidade esportiva, você encaixa o treinamento de acordo com a necessidade de movimento dele. Porque na verdade a gente acaba percebendo que algumas pessoas confundem, né? Sim, bastante. Elas rotulam muito o treino funcional como se fossem exercícios com instabilidade, com uma maior instabilidade, com bola, com escada de agilidade. Não é só isso, né? Você tem que dar foco nas capacidades físicas. Exato. Fala muito disso. Sim. Das capacidades relacionadas à saúde, que é força, flexibilidade, resistência aeróbia. Tem a parte da composição corporal e também a parte relacionada ali às modalidades esportivas, né? Agora, vamos falar basicamente dos benefícios. Você chegou a comentar alguma coisa já? Sim, já cheguei a falar alguma coisa. Isso. Os principais benefícios do treinamento funcional para quem não é atleta de alto rendimento é uma melhora na qualidade de vida de uma maneira geral. Então vai melhorar, você até citou, força, vai melhorar equilíbrio, resistência, vai melhorar agilidade, velocidade, vai melhorar flexibilidade e mobilidade e também coordenação motora. Ou seja, vai trabalhar todas as 7 capacidades físicas que a gente tem e essa pessoa vai trazer isso para o dia a dia dela. Então vai gerar uma maior independência física, por exemplo, para idosos. O idoso sofre muito de sarcopenia, né? E chega na idade, na melhor idade, o que acontece? Ele começa a ficar mais dependente nas atividades diárias, e a gente consegue devolver essa independência física para o idoso através do treinamento funcional. Isso é um exemplo. Para as crianças, a gente desenvolve todas as capacidades, então de uma forma global, só que mais lúdica, né? E para o adulto ou atleta, você vai entregar para ele de acordo com o objetivo dele. Então, o adulto vai querer emagrecimento, ou vai querer hipertrofia, ou o atleta vai querer um melhor desempenho na atividade esportiva que ele pratica. Então, é basicamente isso. A gente pode dizer que o treino funcional é como se fosse um guarda-chuva? No sentido de que, para prescrever qualquer tipo de treino, eu tenho que pensar no treino funcional, na funcionalidade, no caso da pessoa, do dia a dia dela, ou do trabalho, ou da área esportiva, e dar foco quais são as capacidades, é isso? Exato. Por exemplo, vamos pensar num atleta de 100 metros rasos, né? Aí você vai o que ele precisa? Ele precisa ter força explosiva e em 100 metros ele fazer no menor tempo possível. Aí entra aquela coisa de você pensar no sistema de via energética que ele vai utilizar. Qual o tipo de movimento? Como é que é a respiração? E aí você traz isso para o treinamento funcional. Porque não adianta nada, por exemplo, eu colocar um atleta de maratona, um atleta de 100 metros rasos, para treinar a meio-dia na areia da praia durante 2 horas. Sim. Fazendo um aeróbio ali sem sentido.
Ou eu pegar um atleta de maratona, até caberia o treino que eu daria para o cara de 100 metros, para o atleta da maratona, para ele fazer o sprint final dele da prova. Mas o treino ele tem que ser muito específico para o atleta, né? A funcionalidade tem que ser específica. Então eu tenho que trazer para o treinamento funcional exatamente o que ele precisa. Então, por exemplo, o atleta de 100 metros rasos ele precisa de força explosiva. Não adianta eu treinar outra via metabólica com ele, senão ele não vai ter resultado. Agora, a gente falando de uma senhora de 60 anos. O que ela espera do treinamento funcional? Bom, mais de 90%, né, você que faz essas pesquisas, que escreve para as grandes revistas, né, você publica esses artigos, a gente vê que mais de 90% quer emagrecimento. Só que não adianta a gente só trabalhar o emagrecimento com ela. E o dia que ela vai, por exemplo, andar até o trabalho dela durante 20 minutos? Que tipo de via metabólica? O que ela precisa para chegar lá? Qual tipo de treinamento? Aí ela para no sinal de trânsito, espera o sinal ficar verde para ela. A hora que ela começa a atravessar, no meio da rua, o sinal abre para os carros. Ela tem que fazer o quê? Dar um tiro para não ser atropelada. Já é outra via metabólica, já é outro tipo de treino. Aí ela chega em casa, de viagem, pega uma mala e tem que guardar em cima do guarda-roupa. Repara o movimento. Agacha, levanta e coloca lá em cima do guarda-roupa. Isso já é outro tipo de treinamento. É um treinamento mais voltado para a força. E na caminhada dela, ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter o equilíbrio dinâmico. Já é um outro tipo de treinamento também. Então, envolve muitas coisas, que nem você falou, do guarda-chuva ali sai muitas coisas para a gente entregar para a pessoa o que ela realmente deseja. Entendeu? O profissional tem que ser mais um analista. Analisar o padrão de movimento que a pessoa faz no dia a dia para que efetivamente eu consiga ali determinar quais são as capacidades e quais são os exercícios. Né? Exatamente. E como que a gente faz isso? Através de uma anamnese e uma avaliação física, que é específica para a gente saber o que o aluno precisa. Porque, Paulo, sinceramente, eu ainda vejo hoje, por incrível que pareça, profissionais montarem os treinos, as sessões de treino, a periodização do aluno, sem avaliar. Eles são mágicos, né? Eu não consigo entender como um cara consegue montar um treino sem ter uma anamnese, pelo menos. É a receita de bolo. Mas receita de bolo funciona em 10 pessoas, funciona para uma. Sim. Então não vai nunca ter resultado. Por isso que acontece com esses personagens de perder aluno o tempo todo. Quando você tem o conhecimento, você não precisa ficar correndo atrás de aluno. Você vai ficar com o seu aluno 5, 10, 15, 20 anos. Até porque o cliente hoje ele é muito mais informado e exigente do que há uns anos atrás. Uns anos atrás, exatamente. Então não basta você ter só um relacionamento, um acolhimento, que eu até falei isso em outros episódios, mas tem a questão técnica. Exatamente. Eu sempre falei que a parte da biomecânica e fisiologia é uma área que é importante, mas que, infelizmente, os profissionais de educação física, não sei se você concorda, jogam todas as fichas ali dentro, que é importante. Sim. Mas eu tenho que entender a necessidade, o objetivo de cada um. Por isso que eu fiz esse questionamento. Exato. Se tem que ser um analista. Porque o analista no sentido, peraí, eu tenho que dar foco no exercício, mas será que adianta eu só dominar a execução sem saber quem é a pessoa que eu vou orientar? Porque nem tudo que eu consigo fazer, que você consegue executar, o meu idoso, o seu idoso não vai conseguir fazer. Tem muito disso, né? Até porque no dia a dia, você como personal, você sabe disso. Entendeu? Por isso que eu entro nesse questionamento. Será que as pessoas hoje em dia, Marcelão, elas têm noção de que toda prescrição de treino deveria ser funcional? Não tem noção. Eu acho que não tem. Eu acredito que não tem. E a prescrição tem que ser totalmente funcional. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um atleta que ele agacha, né, e faz o agachamento completo. Ele vai até embaixo e sobe com carga. Se ele é um atleta de LPO, tem regras para fazer esse agachamento e esse levantamento do peso, né? O LPO, levantamento de peso olímpico.
Se é um atleta de outra modalidade, por exemplo, um atleta de lutas, ele não vai agachar do jeito que agacha o atleta de LPO. Ele está dentro do octógono, tomando porrada. Ele tem que agachar do jeito que ele conseguir para se safar. A maior amplitude possível. Né? E isso é o quê? Funcionalidade de movimento. E aí você treina específico. Né? Então, um idoso, eu peço para o idoso agachar, ele vai chegar uma hora que ele vai sentir dor. Ele não vai conseguir agachar. Por quê? Porque falta mobilidade, falta força, falta um monte de coisa que precisa ser treinado. Então eu começo como? Qual que é o limite desse idoso? Até onde ele vai agachar? 5 graus antes dele sentir dor. Por isso que eu tenho que avaliar. Por isso que tem que avaliar. Então você vai colocar ele para fazer um movimento. Né? A gente tem uma avaliação específica para isso, para o treinamento funcional. Aí você vai colocar ele para fazer um movimento e você vai entender até onde ele consegue e você vai prescrever fazendo como? Regredindo ou progredindo e adaptando o movimento. Você falando me fez lembrar de algumas coisas na época que eu dava avaliação física. Eu falo que o ideal é você ter os protocolos que são validados, protocolos que foram pesquisados, enfim. Sim. Mas na dúvida, não tendo essa informação, um simples parâmetro que é agacha, senta numa cadeira, até não sentir dor. E aí, com essa simples análise, que inclusive é um dos protocolos, né? Sim. Sentar e levantar. Sim. Com essa simples análise, você vê se a pessoa tem força, a inclinação do tronco, do quadril, dos joelhos, tornozelo. Você consegue perceber inúmeras... Você tem tantas informações ali que faz com que a pessoa, na hora da prescrição, fale, então eu vou fazer uma prescrição de sentar e levantar de um banco com ângulo tal. Porque essa pessoa ela não vai sentir dor, porque ela já está mais adaptada. E aos poucos vai mudando o ângulo. Agora, eu sinto muito isso, sabe? A ideia de que muitas pessoas dão foco do que vê na internet. Não sei o seu ponto crítico sobre isso. Do que ela enxerga na internet ali de execução de exercício. Onde os profissionais muitas vezes dão foco em querer executar, mas não passam ali uma orientação específica para quem quer aquele exercício. Parece que, assim, quanto mais difícil, mais bonito é, melhor é. Exato. Aí o aluno já chega, eu quero fazer um burpee. Uhum. Já vem até com o nome, já. Daí você, peraí, mas no a primeiro pessoa, dia de treino. A pessoa mal sabe fazer uma flexão de cotovelo. Exato. Mal sabe ter uma estabilização de tronco na prancha. E muito menos um salto vertical numa aterrissagem. E aí quer incluir tudo isso junto. E eu fico pensando, será que isso é funcional para ela? É exatamente isso, né? O funcional específico é o que a gente está falando. E o funcional tem o treinamento funcional que serve exercícios, movimentos que servem para todos, e tem os que você tem que regredir o movimento, que nem você falou agora. Você vai destrinchar cada parte do exercício e treinar cada parte para depois fazer todo em conjunto, né? E para a pessoa conseguir realizar também o movimento. A pessoa vai chegar e vai te trazer um monte de coisas. Eu vou fazer um burpee, mas não vai conseguir. Não é assim. Precisa de treino para realizar os movimentos. E realizar do jeito que você está falando, da maneira correta. Porque senão o que acontece? Vai lesionar. E como a gente trabalha com um treino preventivo, ele previne lesão, eu não posso lesionar um aluno ou um atleta nunca. E não o contrário, né? Ao contrário. Não fazer para machucá-lo. Você está indo contra o que você está propondo, né? Então, e muitos profissionais deixam o aluno escolher o exercício, que é errado também. Não, faz o que você gosta. Não é assim. Ele tem que fazer o que ele gosta, porém você tem que progredir, regredir e adaptar o movimento para que ele realize da maneira correta. Né? A ideia de objetivos e necessidades, né? O que realmente a pessoa precisa. E esse ponto do padrão de movimento é o que ela precisa, né? Então, quais são os movimentos de empurrar, de saltar, de puxar, enfim. Exato. Que estão relacionados. Marcelo, voltando um pouquinho mais para uma parte mais científica, falando de treinamento funcional, existem alguns princípios. A gente sabe que quem não é dessa linha, quem não tem essa abordagem, fala muito dos princípios do treinamento físico. Sim. E que estão relacionados também com os princípios do treinamento funcional. Mas
na sua concepção, quais são os principais, que eu falo que é o alicerce, né? O que um profissional ele tem que ter ali na mão para que ele execute, prescreva da forma correta o movimento? Ele precisa entender de movimento. Primeiro tem que fazer uma avaliação física. Isso aí não tem jeito. Não tem como escapar disso. Ele precisa entender quais são as necessidades e os objetivos do aluno. E quando ele for prescrever, ele precisa imaginar que tipo de exercício ele vai colocar para esse aluno, qual a carga que ele vai utilizar, qual a periodização que ele vai utilizar, quantas vezes por semana, se ele vai dividir ou não esse treinamento em... porque o treinamento funcional ele não é só você chegar e o aluno trabalhar de uma forma global. Você pode criar uma periodização onde ele trabalha um dia membro inferior, um dia membro superior, um dia parte posterior, outro dia parte anterior. Trabalho de core muito bem feito. Muita gente acha que trabalho de core é só abdômen e quadrado lombar. Envolve muito mais que isso, né? E ele precisa obedecer volume e intensidade de treinamento para que tenha um outro princípio muito bem adequado, que é o princípio da continuidade. Muita gente coloca muito volume ou muita intensidade nas primeiras aulas e propôs uma periodização de 3 vezes por semana para o aluno. Ele treinou na segunda, na terça-feira, como foi muito intenso o treino, na terça-feira o aluno não conseguia levantar da cama. Estava todo dolorido. Provavelmente na quarta, que é o dia do treino, ele não vai treinar. Então, se você não adequa a intensidade e o volume de treino, são 2 princípios básicos, ele não vai ter o princípio da continuidade sendo executado. Né? Então, assim, treino bom não é treino que gera dor aguda. Treino bom é treino que gera uma condição agradável para o seu aluno, que no dia seguinte ele levanta e fala: nossa, aquele professor é top, eu estou me sentindo melhor, eu não estou com aquelas dores horríveis no corpo de treinamento, eu consegui supercompensar, minhas dores são bem agradáveis, né? Porque aquela dorzinha de treino bem baixa, assim, é até gostoso de você sentir, que mostra que você treinou, né? Mas muita gente confunde isso. Dor não é sinal. Dor aguda não é... Tem gente que acha no pain, no gain, né? Dor aguda não é sinal de treino bem feito, né? E a gente tem também o princípio da especificidade, que é relacionado à necessidade e objetivo do aluno, né? Para mim, se você consegue fechar isso que eu falei, esse círculo de princípios que eu falei, você consegue montar um treinamento bem adequado para o seu aluno. Você falou de um termo, periodização, que eu lembro na universidade que era o terror de alguns estudantes, quando já falava assim, ó, vamos falar de periodização, as pessoas, nossa, agora é a aula mais difícil. Então já tinha aquele estereótipo. Por quê? Planejamento. Nada mais é do que você planejar algo que, na minha concepção, não faz sentido montar treinos que não tenham uma estrutura. Exato. O famoso começo, meio e fim. Uhum. E a ideia, você chegou a comentar aqui de fazer essas divisões por segmentos. Como, por exemplo, membros inferiores, core, membro superior. Sim. Você fala muito dessa questão de que o treino funcional, ele engloba, né? Por mais que você prioriza ali determinados grupamentos, você tem ali um trabalho global, até porque o core, o núcleo do centro, ele é ativado a todo momento. Eu queria saber sua opinião aqui, a gente tentar sair um pouco fora da casinha do que a gente vê na área acadêmica. Falando aqui de personal para personal na prática. Sim. Existem alguns equipamentos, como por exemplo, elástico, fita suspensa, o Bozu lá, que é a marca, mas a bola ali, a meia bola ali no solo, equipamentos, né? Que geram instabilidade. Isso. Né? Equipamentos que geram instabilidade ou que potencializa uma ação tanto na fase concêntrica e excêntrica. Isso. Você acha interessante, até como estratégia de periodização, dividir blocos com base
em acessórios, exemplo, um bloco de fita suspensa e elástico, um treino focado nisso. Outro bloco, peso corporal. Outro bloco, peso livre, kettlebell, halteres. E por que não outro bloco, máquinas? Exatamente. E aqui eu já estou falando que a musculação, ela é um treino funcional. Exato. Ela faz parte do treino funcional. Então a gente já sai daquele estereótipo de que, peraí, existe, a literatura fala que as divisões devem ser feitas por segmentos. Mas você não visualiza muito em literatura essa divisão com base em acessórios / modalidades. Eu não sei qual a sua percepção disso. Eu gosto muito de trabalhar com calistenia, que é o peso do corpo, né? Então você imagina, vamos começar a treinar um aluno que é sedentário. Eu prefiro utilizar essa primeira fase com peso corporal. E regredindo, por exemplo, o idoso não vai conseguir fazer uma flexão de braço no chão. Ele faz na parede. E eu vou descendo o ângulo do movimento até ele chegar lá. Faz vertical para depois horizontal. Exato. Então, primeiro, eu priorizo exercícios calistênicos. Aí depois eu vou introduzindo os equipamentos para a gente ir criando esses blocos. É exatamente o que você falou. Então aí eu começo a introduzir fita suspensa, elásticos, bola suíça, kettlebell, e ele vai progredindo, né? Por quê? O treinamento funcional, ele pode ser global ou pode ser específico. Quando a gente fala de específico, eu posso dividir por membros, que é o que a gente faz com atletas. E a maioria dos alunos do dia a dia, a gente trabalha global, a não ser que ele tenha alguma deficiência que eu preciso dar uma ênfase em alguma parte do corpo dele. Mas como você falou, o treinamento funcional, ele é multiarticular e multimuscular. Eu trabalho movimentos que envolvem o core, né? Então o movimento nasce do core e vai para as extremidades. Então, para caracterizar treinamento funcional, precisa ser multiarticular e multifuncional e multimuscular. Porém, nada impede de eu fazer um exercício isolado para dar uma ênfase em alguma parte, em algum momento do treinamento. Como você falou da musculação, eu uso equipamentos de musculação para fazer o treinamento funcional também. Então, dá para a gente criar uma periodização. Olha que legal. E isso facilita muito na criação da periodização. Você colocar em cada fase equipamentos diferentes e você ir criando desafios para os seus alunos irem utilizando e fazendo com aqueles equipamentos. Isso é fundamental para a evolução e progressão do aluno. Eu acho legal a sua fala, porque corrobora com a minha forma de pensar, que é assim, eu sou crítico, você sabe disso. Uhum. E aí eu fui a fundo, peraí, antes de falar, de entender, eu quero mais a fundo do que é o treinamento funcional. Eu já vi muitas pessoas falando que treinamento funcional que funciona. Parece meio estereótipo de marketing, né? Mas se a gente parte do princípio que eu tenho que melhorar a funcionalidade, o padrão de movimento, como diz o nosso amigo Galahu, você tem que ler, tem as etapas do desenvolvimento motor. E que você tem ali que progressivamente fazer com que o indivíduo ele esteja no estágio maduro em todos os padrões de movimento, em todas as articulações e grupos musculares, você acaba tendo ali um componente da musculação, como você propriamente disse, trabalhar ali bem especificidade, né? Sim. Aquela parte muscular ali, que ele precisa de um fortalecimento na região do quadríceps, para que ele tenha uma maior estabilidade para fazer um agachamento, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, a musculação não é funcional, porque ele não é multiarticular. É lógico que raramente a gente, no nosso dia a dia, usa uma única articulação. Exato. Exceto um dia que, quando eu estava com minha filha, eu deitado no sofá, ela ficou pendurada na minha perna. E eu fiz extensão, flexão de joelho. Aí na hora eu falei, peraí, isso aqui lembra a cadeira extensora. Exato. Então foi funcional. Foi. Para este padrão de movimento, para esse exercício, para essa brincadeira. Então, se a gente parte desse princípio, tudo vira funcional. Exato. Agora, para quem?
para quem é funcional efetivamente, né? Agora é lógico, existe ali, até por uma questão teórica, né, conceitual, alguns exercícios que são mais específicos, porque promove uma maior mobilidade, estabilidade, enfim. E aí eu queria falar um pouco mais sobre essa parte de exercícios e movimentos. Se existe algum exercício mais específico que a gente fala, não, isso é funcional, é característico da modalidade. Tem algum ou alguns exercícios? Existem diversos exercícios, Paulo. Tudo que envolve puxar, empurrar, agachar, girar, locomover-se e saltar, está dentro do treinamento funcional. É funcional. Então, se você está fazendo, por exemplo, um agachamento e uma elevação com uma carga em cima da sua cabeça, é multiarticular, multimuscular, então é funcional. Não tem como não ser. E você falou da musculação, uma coisa que eu penso assim, a musculação, ela trabalha muito a musculatura isolada, mas, por exemplo, tem diversos equipamentos que trabalham mais de um grupo muscular e mais de uma articulação. Então ela passa a ser funcional, que são equipamentos que eu utilizo bastante para dar aula, né, que eu coloco dentro do treinamento funcional. Então, por exemplo, um leg press, uma máquina de agachamento, né, multiarticular. Então você consegue. A própria puxada é multiarticular também e trabalha mais de um grupo muscular. Sim. Né? Então, eu não caracterizo um ou outro exercício como de treinamento funcional. Mas existem movimentos, por exemplo, com agachamentos com giros, que você trabalha bastante o core, que eu caracterizo como mais voltados para o treinamento funcional. Então, movimentos que nascem do core, que colocam giros, né, que colocam torções, que colocam deslocamentos gerando instabilidade, são mais funcionais do que na musculação. Na musculação você não vai fazer um exercício com instabilidade, né? Geralmente é estável. É estável. Né? Então, tudo que gera instabilidade, tudo que tem mais torções e giros assim, eu caracterizaria como treinamento funcional. Acho que você já deve ter ouvido muito falar em curso, né? Professor, tem algum exercício novo? O exercício, existe milhões de exercícios novos sendo criados a cada segundo. Por quê? Você imagina pegar um atleta, você estudar o movimento que ele faz, a quantidade de movimento que você vai poder trazer para o treinamento funcional. Exato. Não tem fim, é uma coisa sem fim, são movimentos sem fim. E um atleta vai executar de um jeito, outro vai executar com um ângulo menor, outro vai executar com mais carga, então já vai mudando, vai tudo mudando. O tempo todo. Então, isso que é o legal do treinamento funcional. Que você consegue adaptar o movimento e criar um movimento esportivo ou para o dia a dia de qualquer aluno. E é treinamento funcional isso. Puro, raiz, né? Que a gente chama. Por isso que eu bato na tecla e eu falo que o profissional de educação física tem que ser menos aquele que vai na rede social buscar exercício. E ele tem que analisar mais cada cliente. Pela marcha já dá para saber. Exatamente. Se ele olhar a marcha, se ele vê como ele anda na esteira, como ele agacha, como pega o objeto. Coisa simples, né, Marcelo? Exato. Que as pessoas ficam buscando exercícios novos, cara. Eu fico meio revoltado com isso. Eu também. E não adianta você buscar um exercício novo, você não sabe se ele cabe para o seu cliente, se ele vai atender o seu cliente. Por isso que nós somos personagens trainers. Porque você tem que fazer uma coisa específica, personalizada para aquele aluno. Não adianta você pegar um monte de exercícios que você vê na internet e passar para os seus alunos. Não existe isso. Para mim, eu não consigo enxergar esse tipo de coisa. É um treinamento que não serve para nada, né? Quando é feito dessa maneira. Por isso que eu reforço que ser personal trainer não é para qualquer um. Se você não for analítico, se você não for um bom observador, é uma competência básica. Exato. E tem que ser... E tem que estudar muito, ter muito conhecimento. Quanto mais estudar, mais você vai conseguir criar.
Sim, você vai ter uma interpretação diferente, né? Você vai olhar ver, clínico, né? Vai ver muita coisa. Marcelo, o tempo passa rápido aqui, a gente está até na metade aqui das perguntas. Vamos lá. Um dos pontos que eu acho essencial é falar da progressão. Eu lembro de uma dinâmica que eu fazia na aula de pós-graduação, que eu falava assim, você pega um exercício principal, vamos dar um exemplo, o agachamento, o famoso agachamento 90 graus. Tá. Quantos exercícios você consegue fazer para progredir e regredir? O que eu via eram os professores dando um bug na cabeça. Entendeu? Porque a dificuldade, não sei se você sente isso, a dificuldade dos profissionais conseguirem adaptar o movimento tanto para progredir, para dificultar, quanto para facilitar. Qual a sua percepção aí? Isso aí, realmente, os profissionais têm grande dificuldade, né? Aí eles começam a não perceber o que o aluno está fazendo de errado. Eles só vão colocando carga e mandando fazer com mais velocidade. Então, nós temos um agachamento de 90 graus. Vamos regredir ele? Vamos começar com uma velocidade menor, sem carga, e vamos colocar o aluno para agachar com o apoio de uma cadeira, que vai, da altura que vai fazer o joelho dele ficar em 90 graus. Se ele tem dor fazendo isso, então você vai colocar uma almofada na cadeira, regredir um pouco mais, para ele não chegar no ângulo de 90 graus e não sentir dor. Estamos regredindo. Velocidade, carga, intensidade, volume de treino, isso tudo você vai diminuir, é regressão. Conforme você vai vendo que ele está executando com mais velocidade, aí você pode colocar uma carguinha de leve para ele segurar, para levantar da cadeira e voltar. Ele vai criando força e você vai progredindo o movimento. Tira a almofada, coloca mais carga, tira a cadeira, pede para ele progredir sem a cadeira. Então, como ele vai fazer? Ele vai agachar até a altura da cadeira, mas sem encostar na cadeira, e vai voltar. E aos poucos você vai progredindo, colocando intensidade, volume dentro do movimento. Até a hora que ele vai agachar até embaixo, gerou mobilidade, gerou força, e ele vai conseguir voltar. Então, existem várias fases. Você pode dividir em 10 fases, em 20 fases, depende de cada aluno, né? E muita gente fala de agachamento. Qual é o ponto principal de agachamento, né? Quais são as regras básicas para você agachar? Dentro do treinamento funcional, da metodologia MAR funcional, que eu criei, a gente pede que o aluno fique com os pés afastados na largura do quadril, e quando ele agacha, ele não levantar nem a ponta do pé, nem o calcanhar. É como se o pé tivesse enraizado. Ele vai agachar até onde ele aguentar, até onde ele conseguir, sem sentir dor, e retornar. E aí, nessa fase de progressão da cadeira para o agachamento livre, você pode usar um cabo de vassoura para ele apoiar no começo, para ele conseguir abaixar um pouquinho mais e voltar. Então, tudo isso são fases de progressão, até ele chegar lá na frente, agachar com uma carga grande, segurando uma carga grande, indo até embaixo e voltando, entendeu? Você acha que vale a pena o profissional pegar um caderno, computador, abrir e realmente estudar? Colocar ali, exercício principal, agachamento, quais são as possibilidades? Se ele fizer isso, se esse profissional fizer isso, ele vai ter muito mais conhecimento e vai conseguir atender todo mundo. Ele vai ter resposta rápida. Na hora. Ele já vai saber o que fazer. Ele vai ficar pensando, o que eu vou fazer para tirar ele desse nível e chegar nesse nível. Exato. Como que eu vou tirar ele daqui de baixo e botar ele lá em cima, com independência física? Já tem todos os níveis. Já tem todos os níveis. Isso aí é perfeito, entendeu? Essa é uma dica maravilhosa aí para quem se ele for anotando cada exercíciozinho que ele vai fazer, eu fazia muito isso, Paulo. Eu tinha um caderno que eu ia anotando tudo. Chegava no final do caderno, eu tinha um livro ali de tudo que eu tinha feito. Só que, como eu já sabia tudo, eu já sabia de cor e salteado. Aí ia aguardando. Eu acabei até que nem sei onde foi parar isso aí. Hoje, o que eu faço? Ou eu gravo o aluno, publico e guardo na minha rede social, ou eu gravo e guardo para mim o vídeo, para depois mostrar para o aluno. Boa. Porque isso serve também para você comprovar resultado.
Você não vai comprovar só com avaliação física para o seu aluno. Às vezes tem um protocolo de avaliação física que nem você estava falando, existem os protocolos que a gente segue, mas de repente ele não se encaixa dentro desse protocolo, o seu aluno não consegue realizar mesmo aquele movimento. Aí você cria um protocolo para ele. Ele vai começar a sentar na cadeira e levantar, em 1 minuto ele conseguiu fazer 10 exercícios. Ótimo. Aí você não tem uma referência para aquilo, porque não existe um protocolo. Mas o que você vai responder para o seu aluno? Você cria um novo para ele. Olha, para esse momento está ok. Dali 3 meses você faz o mesmo protocolo, em vez de 10, ele fez 12 agachamentos. O que você vai falar para ele? Parabéns, melhorou 20%. Você fez 2 movimentos a mais. E por aí vai, até ele chegar dentro do protocolo que existe, que é o oficial, entendeu? Perfeito. Capela, para falar um pouco de estratégias, eu até comentei aqui uma das estratégias para fazer por blocos. Eu não sei se você recomenda alguma específica, por exemplo, fazer musculação em um dia, aeróbio no outro, tudo junto. Existe alguma estratégia no seu dia a dia que você recomenda? Existem várias estratégias, né? E eu pesquiso muito sobre isso também, porque sempre sai uma nova estratégia. Eu gosto muito de que maneira que eu treino os meus alunos e meus atletas. Primeiro, eu nunca faço um treino de flexibilidade em dia de força, em dia de treino de força. Não casa as duas coisas. Se você fez treino de força, não dá para treinar flexibilidade. Porém, você treina mobilidade, dinâmico ou passivo. Você pode escolher. A mobilidade não vai te gerar... Só lembrando, passivo é com apoio, né? Isso. Passivo é que alguém realiza o movimento para você ou algum equipamento. Isso. Ativo é que você realiza. Isso. Tá? Dinâmico é quando existe movimento e estático é quando o movimento é parado. Tá? Ele entra no movimento e fica naquela posição. Então, quando eu faço treino de força, eu não utilizo flexibilidade. E eu posso utilizar o aeróbio. Eu gosto de utilizar o aeróbio, né, ou intervalado ou contínuo, sempre no final do treino de força. Isso é uma estratégia minha. Pode ser feito antes? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu faço isso porque eu consigo visualizar que gera um maior resultado para emagrecimento. E quando eu faço treino de flexibilidade, naquele dia é só flexibilidade que ele vai treinar. Porque eu não posso alongar um músculo, esticar o músculo. Flexibilidade é esticar músculo, né? Mobilidade é gerar maior grau de movimentação articular, é espaço articular. É a mesma capacidade física porque elas estão interligadas, mas o treino de uma é um e o treino de outra é outro. São treinos diferentes. Muita gente fala, eu posso alongar antes do treino de força? Alongar são exercícios de flexibilidade ou mobilidade. Pode alongar desde que seja mobilidade, não flexibilidade. Que a diferença é o tempo que você... tempo e séries, né? Como na musculação, para alongar a gente tem tempo e série pré-determinado. Então é o tempo e a série que vai determinar se o músculo está preparado para realizar o treino de força ou não. Né? Então essas são as estratégias mais básicas que eu uso, né? Então, separar a flexibilidade. Quando é treino de força, eu gosto de fazer o aeróbio no final. E quando tem, por exemplo, o meu aluno treina funcional, treinamento funcional, musculação e, sei lá, beach tênis. Então, a gente procura criar uma periodização onde cada dia ele execute uma atividade diferente, não 2 por dia. Eu tenho uma outra... estratégia que eu uso, uma outra ferramenta, que é muito legal, que é a eletroestimulação. Então, os meus treinos eu uso eletroestimulação junto. Então, isso potencializa ainda mais o treinamento, que é bem bacana isso. O que eu acho legal é que assim, você faz muito próximo do que eu aplico, né, em formato de... É que eu chamo de blocos. Sim. Pode ser blocos diários. Sim. Ou, no meu caso, eu também uso blocos no treino. Eu chamo de etapas, né? Sim. Por exemplo, primeira etapa, vamos fazer musculação. Ah. Segunda etapa, peso livre. Ótimo. Ou elástico. A ordem em si depende de cada aluno, depende da estratégia. Eu lembro assim da teoria do CrossFit. Quem nunca viu, tem oportunidade, inclusive é liberado, né? De domínio, é liberado nas redes sociais para você ter acesso. E fala muito dos blocos que são feitos no CrossFit. Sim. Bloco de ginástica, de powerlift,
você tem a parte mais metabólica. Então, eu achei isso bem interessante, que o aluno até se sente mais motivado e não ficar apenas aquela tradicional treino que muita gente reclama, né? O pessoal fala que a musculação é metódica porque fica a mesma coisa sempre. Exato. Capela, a gente está próximo do final. Tá. E um dos temas que eu gosto de falar é de tendências, né? Que eu tenho falado aí nos últimos... Sim. 5 anos, tendências do fitness, e o treino funcional tá ali, né? Exato. É uma das modalidades que, não sei se você lembra lá no começo, o pessoal falava em 2007, que era meio modinha, modismo, e que perceberam que não. Na verdade, ajuda na prevenção de lesões, ajuda em vários aspectos, mas na sua concepção, você acha que é uma tendência? Eu vou além. Eu não acho que é só uma tendência, é uma realidade e é uma coisa que nunca mais a gente vai ficar sem, ele só vai evoluir. Principalmente porque todos os atletas do mundo têm um preparador físico de treinamento funcional específico para cada modalidade. Então, assim, não é uma coisa que veio modinha e parou. E hoje... a gente fala em tendência, mas ele já se transformou numa realidade e não vai. Ele daqui para frente só vai evoluir e não vai parar mais de crescer. Você vê a evolução que está tendo, é gigantesca. Né? Então, o treinamento funcional, eu acredito que ele, em breve, vai ser a primeira opção de tendência assim, nas suas pesquisas por muito tempo. Porque de extrema importância para a preparação física de atletas e de alunos, de atletas do dia a dia, que são os nossos alunos. Perfeito, concordo contigo. Eu até acredito que antigamente era visto como uma modalidade e que hoje não existe treino que não seja funcional. Exatamente. Não existe. Por isso que eu falo que, assim, obrigatoriamente deveria ter uma disciplina na universidade chamada de treino funcional. Treinamento funcional. E não apenas uma aula, como muitas vezes é feito. Uma aula onde o aluno vai lá, acha que treino funcional é a corda. Não é isso? É isso aí. Acha que é corda, elástico e escada de agilidade. Eles misturam muito. Eu acho que treino funcional é treino que não tem equipamento. Que você faz com elástico e corda e escadinha de agilidade. Que é diferente dos treinos que tem na musculação. Exato. Eles confundem isso, mas não é isso. É muito mais amplo, né? E eu vejo muitas pessoas separando isso. Tipo, kettlebell é uma coisa, peso livre é outra, halter, né, principalmente. Pô, o halter não pode ser um treino funcional. Então, porque kettlebell é funcional e o halter não é. Exato, é meio incoerente o negócio. Exato. Não, porque o halter, ele vem da musculação. Então, quer dizer, gente, não é questão da modalidade em si, é um nome que foi dado. Exato. Entendeu? O que importa, é como você falou no começo, é o padrão de movimento. O que importa é para quem eu estou fazendo aquele exercício. E o melhor, por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por quê? Para melhorar, para evitar uma lesão esportiva, para evitar que a pessoa tenha uma dor lombar no trabalho, para evitar que ela suba melhor uma escada e não tenha nenhum tipo de lesão. Eu acho que assim, tem que ter essa mudança de mentalidade. Essa é uma mensagem que eu queria deixar, até para dar o gancho. Exato. Qual a sua mensagem final, Marcelo? Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar de novo contigo aqui e queria deixar uma mensagem para a galera que ainda não conhece treinamento funcional, que busque os cursos, que busque as formações, as pós-graduações, para entender de verdade o que é o treinamento funcional, sem antes tentar fazer e sair fazendo de maneira errada e prejudicar as pessoas ao invés de ajudar, né? Ao invés de gerar saúde, está gerando lesão. Então, antes de fazer qualquer coisa, vai pesquisar, vai estudar para entender o que é a modalidade e que espero que todos consigam gerar muita saúde para o maior número de pessoas possível através do treinamento funcional. Isso é um sonho. Se Deus quiser, vai ser uma realidade. Com certeza. Até porque, para quem não sabe, Marcelo tem produtos digitais. Tenho a felicidade aqui de, em conjunto também, ter alguns produtos. Inclusive, muito em breve,
Vocês vão ter o link aqui abaixo, tendo mais informações de como fazer curso com Marcelo Capella, para ter todos os detalhes. Marcelão, amigos a gente cumprimenta. Obrigado, Paulão. Obrigado mesmo. E você, obrigado por ter aguardado até o final. Aguarde os próximos episódios. Um grande abraço e até mais. Valeu, obrigado.